O profeta não nasce quando ele levanta a mão e diz: eu sou profeta. Um profeta nasce quando Deus vai onde ele está e diz, aponta para ele, para dizer, ele é profeta. Não é o profeta que diz para as pessoas: olha, presta atenção em mim porque eu sou profeta do Senhor. São as pessoas que vão vendo comportamento, vocabulário, atitude, ação, reação. E o coração de quem vê o profeta faz a boca dizer: você é um profeta. E eu não tenho outra saída a não ser aceitar. Quando aqui e ali as pessoas foram dizendo: você é um profeta. Não foi um título que eu fui buscar. Eu nem mereço. Mas ou eu acredito na verdade que rege a vida das pessoas que se aproximam de mim, ou eu acredito no mover de Deus no coração das pessoas que me veem, que oram, que adoram, que comungam, que servem, ou então eu sou uma fraude. E eu tive que acreditar quando em Alfenas disseram que eu sou profeta. E eu tive que acreditar quando em São Paulo disseram que eu sou profeta. Eu tive que acreditar quando numa capela, numa noite de oração, numa tarde de louvor, num grupo de oração, na fila do banco, disseram: você é um profeta. E antes de pregar no Fiat, eu quero com toda a autoridade dizer a você, na unção de profeta, que Deus me fez, aquilo que Ele ia fazer presencialmente, nesse final de semana, no Fiat 2020, Ele está fazendo no ambiente virtual. A unção que Ele ia derramar, se você estivesse fisicamente na minha frente, Ele está derramando através do seu computador. Ele está derramando através do seu celular. A unção que Deus está conferindo neste dia não vai sair dessa gravação. Você será divinamente afetado pela unção que o Senhor conferiu para este dia. O Senhor conferiu uma unção para este dia, não para as condições desse dia. Ele já tinha separado uma porção da sua graça para aqueles que estariam no Fiat Faça-se 2020. Essa é a verdade. Não é sobre as condições, se elas estariam fisicamente ou estariam virtualmente. O Senhor disse, confirmou, o Senhor sentenciou: eu vou abençoar o meu povo, e ponto. Essa é a verdade. Então recebe. Recebe aí onde você está. E como você está. Você é o alvo do Fiat
2020. Aleluia. Abre a sua Bíblia no primeiro livro das Escrituras. Pode continuar na unção, viu, minha santa? É isso aí. Você está na unção e não sou doido de tirar você da unção, não. Eu quero é Deus. Aleluia. Primeiro livro das Escrituras, Gênesis capítulo 22. Toma aí a sua palavra. E mergulha a tua vida nesse texto agora. Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Deus disse: toma teu filho, teu único filho que tu amas, Isaque, e vai ao monte Moriá. E lá você o oferecerá em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e seu filho Isaque, rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar onde Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vocês. Abraão tomou a lenha do holocausto, a colocou sobre o seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, foram-se os dois juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: meu pai. Ele respondeu: sim, meu filho. Eis o fogo, a lenha. Retomou ele: mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: é Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os dois juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão! Ele respondeu: eis-me aqui. O anjo disse: não estendas a mão contra o teu filho. Não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste teu filho, teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Foi pegar o cordeiro e o ofereceu no holocausto, no lugar do seu único filho. A este lugar, Abraão deu o nome de Yahvé Jireh, Deus proverá. De sorte que se diz até hoje. O anjo do Senhor chamou uma segunda vez a Abraão do céu, dizendo: juro por mim mesmo, palavra do Senhor, porque me fizeste isso, porque não me recusaste teu filho único, eu te cumularei de bênçãos, eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar.
A tua posteridade conquistará a porta dos seus inimigos. Por tua posteridade serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Dá um beijo na tua palavra. O tema proposto para esse momento está aparecendo aí no GC. A minha vontade alinhada à vontade de Deus. E eu preciso lhe dizer, com toda a verdade no meu coração, a proposta dessa ministração, desta pregação, vai mexer com as suas estruturas. A proposta desta pregação é, se preciso for, desinstalar você de um cenário em que foi construído por você, mas que não tem o selo de Deus, e instalar você na realidade que Deus sonhou para você. Consegue compreender o que eu quero dizer? Porque, sendo bem honesto, minha gente, se as coisas forem sempre do seu jeito, do meu jeito, se sempre for do nosso jeito, nós seremos sumariamente ignorados pelas pessoas. Ninguém consegue caminhar, ninguém consegue conviver com alguém que só aceita que as coisas sejam do seu jeito. Eu tenho que lhe dizer que se as coisas sempre forem do seu jeito, você também está dando passos largos para ser sumariamente ignorado por Deus. Você está dando passos concretos e firmes para, no dia final, Deus virá para você e dizer: eu não te conheço. Aí você pode dizer: mas como? Como que Deus não me conhece se eu nasci do ventre da minha mãe? Eu fui tecido pelo dedo de Deus, eu fui forjado pelo dedo de Deus. Ele me criou. Como ele disse para o profeta Jeremias: antes que te conhecesses, antes que você fosse concebido, eu já te conhecia. Mas quando eu falo que você será sumariamente ignorado por Deus, se as coisas forem sempre do seu jeito, eu não estou falando das características físicas, não estou falando do seu cabelo, do seu peso, da cor dos teus olhos, da tua personalidade. Eu estou falando de alinhamento de vontade. É isso que faz Deus dizer: eu te conheço, eu não te conheço. Alinhamento de vontade. Alinhamento de vontade. Eu quero agradecer imensamente a minha mãe, rainha, por me trazer essa terra que eu tanto amo. Quero agradecer essa comunidade que é tão cara ao meu coração, comunidade Mariana Resgate. Vocês têm um preço altíssimo no meu coração. Todos vocês, os que estão aqui, os que estão nos bastidores, os que estão na intercessão, os que ajudaram a limpar, a organizar. Eu amo vocês. E eu quero retribuir, como diz a própria palavra, amor com amor se paga. Então eu quero retribuir o amor que vocês tiveram para preparar tudo isso aqui.
derramando o amor do Senhor sobre você. Eu quero pedir licença a você para não te contar uma história, mas para te entregar uma palavra que vai mudar a tua história. Eu tenho uma convicção no meu coração que Deus não precisa da minha pregação para converter ninguém. Ele não depende dela. Mas Ele quis. Ele não depende, mas Ele quis me chamar. E eu não tive outro direito a dizer: eis-me aqui. Eis-me aqui. Queridos, o céu é o lugar separado para aqueles que na terra decidiram pagar um alto preço em fazer a vontade de Deus. Estou sendo bem direto com você. O céu é o lugar em que vivem as pessoas que decidiram na terra pagar um altíssimo preço para fazer a vontade de Deus. Eu sei que você já deve ter ouvido aqui e acolá que você precisa fazer a vontade de Deus. Pessoas que disseram para você: você tem que fazer a vontade de Deus. Pessoas que disseram para você: você tem que rezar, você tem que ter vida de oração. Você tem que comungar, você tem que adorar, você tem que rezar o terço. Eu sei que você já está, talvez até, poxa, mas conta uma novidade aí, porque isso eu já ouvi toda hora. Mas a gente ouve e não dá o passo. E já que o céu é lugar de gente que pagou um alto preço, nós não temos como abdicar, não temos como desconsiderar esse personagem desta pregação, Abraão. Você acabou de ouvir o relato de um dos personagens mais emblemáticos das Escrituras. E olha, o livro do Gênesis, que é o primeiro, ele traz personagens pesados, no bom sentido da palavra. É no Gênesis que você vai encontrar Adão. É no Gênesis que você encontra Eva. É no Gênesis que você encontra Jacó. É no Gênesis que você encontra Raquel. É no Gênesis que você encontra José. Olha o calibre dessa galera. É time de alto nível, já no primeiro livro das Escrituras. Uma pessoa que quer passar por um processo de conversão, de metanoia, apresenta o Gênesis para falar: leia o Gênesis. Leia aí o Gênesis. Você vai encontrar conflito de família, você vai encontrar radicalidade. Você vai encontrar experiências extraordinárias. Já no primeiro livro. Aí ele já abre a sede para você ir para o segundo, e para o terceiro, e para o quarto, e para o quinto, e assim vai. Mas o personagem de hoje é Abraão. Havia numa cidade chamada Bersabeia, que significa o poço do juramento. Bersabeia significa o poço do juramento. Morava nesta cidade, além de Abraão, um homem chamado Abimeleque. Olha que nome lindo. Nome lindo para você colocar no seu cachorrinho. Abimeleque, para dentro! Ou no seu papagaio, hã? No seu gatinho, Abimeleque. E esse Abimeleque era a autoridade civil mais respeitada de um lugar chamado Gerara. Qual o nome do lugar, Evandro? Gerara. É isso mesmo, Gerara. Ele era o cara, o mais respeitado. E por conta da
altíssima autoridade que ele gozava, tinha alguns privilégios. Como a gente diz no nosso português, ele mandava prender e mandava soltar. E Abimeleque, ao conhecer Abraão, estava prestes a conhecer a esposa de Abraão, Sara. Esse Abimeleque era casado. Era um homem que gozava de prestígio, enfim. E ele estava prestes a conhecer a esposa de Abraão. Mas Abraão, quando foi se encontrar com Abimeleque, teve um pressentimento que não existia temor de Deus ali naquela região. E esse medo de Abraão fez com que ele entrasse num acordo com sua esposa Sara, para que ela pudesse ser poupada de qualquer sofrimento, de qualquer situação que pudesse colocar ela em saia justa, vamos dizer assim. Eles combinaram, nós vamos dizer para eles, que você não é minha esposa, você é minha irmã. Vai vendo. Você é minha irmã, Sara, não é minha esposa. E Abimeleque não tinha ainda conhecido Sara, mas ele ia conhecê-la. E qual era o medo de Abraão? Era que Abimeleque usasse da sua autoridade para tomar Sara como sendo sua. Pensa com a cabeça de Abraão, o receio que ele tinha. O cara tem uma altíssima autoridade, então ele vai usar disso para dizer, então já que, né, não é a sua esposa, come here, deixa ela comigo. Você pode dizer, nossa, mas que absurdo, mas era esse o cenário. Estou te pontuando. E Abraão disse que Sara era sua irmã. Isso despertou em Abimeleque o desejo de fazer coisa errada com Sara. Ele queria literalmente, vou falar o português rasgado aqui, né? Já que nós estamos num ambiente espiritual para curar. Abimeleque queria transar com Sara. Queria ter relação sexual com Sara. Só que quando ele tomou isso no seu interior, Deus o visitou em sonho. Você tem sonhado com Deus nesse tempo de pandemia? Você já passou por uma experiência de um sonho profético? Esse homem, Abimeleque, passou por um sonho. E no sonho, Deus foi muito categórico com ele, a ponto dele saber, é Deus falando mesmo comigo, não é coisa da minha cabeça não. Abimeleque, é o seguinte, eu percebi, eu conheço tudo, eu sou onipotente, onisciente, onipresente, eu sei de tudo, e já averiguei que o teu coração está desejoso de fazer algo que desagrada o meu coração. Como diz a nossa irmã Alessandra Santos, meu papo contigo, Abimeleque, é reto. Se você se engraçar para o lado de Sara, eu vou descer o braço geral sobre você, sobre o seu, não vai sobrar nada, eu acabo com a tua raça. Aí nessa hora eu me lembro, Deivinho, do que ensina minha mãe: manda quem pode, obedece quem tem juízo. E Abimeleque teve juízo. Falou, não, então não. Se é para acabar com tudo, então deixa quieto, deixa ela lá. Mas ele disse que ela era irmã, então não. Aí Deus conta a verdade para Abimeleque. Só que ele diz o seguinte: se você quiser fazer, vai lá, pinta e borda. Só que depois eu acabo com a tua raça. Mas, olha só, se você conter seus impulsos, se você não fizer a tua vontade e fizer a minha, eu vou fazer com que Sara e Abraão intercedam para abençoar a sua casa. Com um detalhe: a esposa
de Abimeleque era estéril. E Abimeleque se dobrou ali. Os dois intercederam por aquela família. E a esposa de Abimeleque gerou filhos, no plural. Filhos. Veja, aqui que a gente entende o que São Paulo vai dizer que de um mal aparente, Deus tira um bem permanente. Passou-se o tempo. Abimeleque contente. Uhul! Minha esposa está grávida. Glória a Deus. Passa o tempo. E agora Deus visita aquela que intercedeu para que a família de Abimeleque gerasse vida. Deus concede para Abraão e Sara a paternidade, a maternidade. Só que os dois já estavam na velhice. Não havia, humanamente falando, perspectiva. Porque nós temos que trabalhar com a realidade, né? Coração em Deus, mas pé no chão também. Tem verdades que a gente precisa assumir, que não depende mais da gente, do esforço humano. É só Deus. E nesse caso aqui, foi só Deus. Só Deus para dizer, olha, vai mudar, vai ser assim. E Sara ficou muito contente. Abraão ficou muito contente. E determinaram, o nome dele vai ser Isaque. Que significa filho da alegria. Estava prestes a nascer o filho da alegria. Queridos, o filho da alegria chegou. Você imagina a festa. Só que, talvez você se esqueceu, você olha assim a leitura, muita gente já leu esse texto, alguns faz tempo que não leem, pode passar despercebido um detalhezinho assim, quase que irrelevante. Karina, Abraão tinha 100 anos. Quando sua esposa Sara ficou grávida, ele tinha 100 anos. Passa o tempo. O filho da alegria nasce. Aquele casal, já na velhice, celebra a alegria que está agora nos seus braços, nas suas mãos enrugadas, num pulmão já bem cansado, numa vista já não tão perfeita, uma audição bem comprometida, vai vendo. Mas chega o filho da alegria. Passa o tempo. O filho cresce. E um pouco depois de tempo, aqui não se relata qual é a idade que acontece esse fato que nós narramos aqui. Abraão é visitado por Deus. E Deus é bem categórico com ele. Abraão, toma teu filho, vírgula, teu único filho, e vai lá para o Moriá, e ofereça o teu filho em holocausto. Abraão toma o filho, sela o jumento, chama 2 amigos e partem em viagem. Da casa onde Abraão estava, Bersabeia, o poço do juramento, até o Moriá, ele leva 3 dias para chegar. Em 3 dias de viagem você vai pensando em muita coisa, né? Em 3 dias de viagem dá para conversar à beça. Estão os 3 a caminho. Os 4.
a caminho. Só que quando Abraão avista o Monte Moriá, algo no coração de Abraão faz ele mudar, faz ele tomar uma decisão diferente. Aquele que selou o jumento, pegou a criança, pegou a lenha, chamou os amigos, pegou o cutelo, chega num determinado momento, eles estão prestes a subir. E quando estão prestes a subir, Abraão fala: para, vocês ficam aqui. Eu e o meu filho é que vamos subir. Até aqui fomos nós. Daqui para frente, somos eu, o meu filho e o Senhor. Isso para dizer a mim e a você, meu irmão, que para fazer a vontade de Deus, existirá um tempo na sua vida, que a solidão vai compor uma parte do teu percurso. Isso para dizer a você que existem alguns percursos da nossa história, que para se alinhar com a vontade de Deus, você não poderá levar seus amigos. É você e Deus. Existe um trecho do percurso da tua existência que tem que ser você e Deus. Evandro, mas eu sou casada, eu sou casado. É você e Deus. Evandro, mas eu sou mãe, eu sou pai. É você e Deus. E se você for frouxo, você volta para trás. Você não segue. Se você não for corajoso, corajosa, você não vai ter nem coragem de dizer para aqueles que você ama: você fica aqui. Daqui para lá, somos só eu e o Senhor. Para pensar. Eu estou falando, pregando para gente inteligente. Graças a Deus. Ele poderia ter levado o jumento. Quando o seu filho nasce, ele tem 100 anos de idade. Quando ele nasce, passa alguns anos. Vamos aqui fazer um cálculo hipotético. Vamos imaginar que Isaac tenha 5 anos. Ele tem mais de 105 anos, então. O jumento suportaria o peso do pai e do filho, e ajudaria ele a chegar mais rápido. Ele estava prestes a começar a escalar uma montanha que tinha nada mais, nada menos, senhoras e senhores, que 770 metros de escalada. Mas por que o jumento não é usado? Quem quer fazer a vontade de Deus precisa muitas vezes fazer a experiência do quanto fomos pesados para as outras pessoas, até mesmo para os animais. A subida sem o auxílio do animal é para dizer assim: olha só o quanto você pesava para uma criatura minha. Ele não subiu com os amigos para também dizer assim: olha, o que eu estou para viver com o meu Senhor, a nossa amizade corre o risco de atrapalhar a exclusividade que Deus quer me conceder quando eu chegar lá em cima. O problema não é você não ter amigos, entende? O problema não é você desfazer a amizade. O problema é você dizer para os teus amigos: você pode até aqui, daqui para lá você não pode, mas a gente continua sendo amigo. Você tem feito essa reflexão na sua vida? Até onde as pessoas que são caras para você, elas podem ir?
até que ponto elas podem avançar na tua história, e que parte da tua vida não compete a ninguém, compete só a você, compete só a Deus. Meus irmãos, alinhar a vontade nossa com a vontade de Deus é o maior desafio da nossa história. É o maior desafio. Eles começam a subida, os dois. E vamos imaginar, ali tem um homem de mais de 100 anos, subindo com uma criança, uma montanha de 770 metros. E eu duvido que uma criança, eu falo pelas minhas, se precisar andar por muito tempo, uma subida íngreme como essa, se em algum momento ela vai dizer assim: papai, estou cansado, me dá colo. O filho ia pedir para o pai que tem mais de 100 anos: eu quero colo. Eu duvido que Isaac ia subir 770 metros, sem assim, ó, na boa. Ele não ia fazer: pela estrada fora eu vou bem contente. Não vai. Ele não ia. Ele ia precisar, em algum momento, dizer assim: papai, a subida está pesada, me põe no colo. Aí sou eu que estou interpretando agora. Eu acredito que Abraão fez isso. Eu estou cansado. Eu estou velho. Mas eu te coloco no colo. Eu te coloco no colo, filho. Vem. Sobe na cacunda do pai. Como eu vi hoje o Pedro subir na cacunda do João Paulo. Eu quero. Assim Abraão fez com seu filho. Só que Isaac é um menino inteligente. O filho da alegria é um menino inteligente. Ele faz questão de olhar o cenário e falar: peraí. Isaac vê a lenha. Isaac vê o cutelo. Isaac vê o fogo. Isaac só não vê o cordeiro. E resolve perguntar para o pai: pai, onde está o cordeiro? Quem está alinhado com a vontade de Deus, sempre dará uma resposta sábia. Sempre. Sempre. O pai responde para o filho: meu filho, Deus proverá. Ainda existia um percurso para ser percorrido. E ele não podia também desanimar a subida do filho, o entusiasmo do filho. Então dizer para o filho: Deus proverá, era manter a esperança no coração do pai e no coração do filho. Você consegue compreender isso? Quem está aliançado com Deus, sempre vai receber palavra de esperança. Eu não tenho dúvida que essa maldita pandemia, que ceifou a vida de muita gente, e não tem muito tempo, Wellington, que me perguntaram assim: pandemia é um castigo de Deus, Evandro? Eu disse: não. Porque se fosse um castigo de Deus, muitos justos não teriam morrido. E houve muita gente piedosa, muita gente santa, que foi. Então não é. Se fosse um castigo, os justos seriam preservados. Mas essa pandemia também está treinando eu e você para nos alinharmos com a vontade de Deus. E eu tenho certeza do que eu vou dizer agora para você, que está me vendo e me ouvindo. Se você está em aliança com Deus, Deus está derramando sobre você uma graça particular para você saber como passar, como atravessar
essa tempestade. Não é que nós não estamos sendo afetados, punidos, não é que nós não estamos sofrendo, não, nós sofremos, mas os que estão em Deus estão recebendo a instrução do céu de como saber atravessar esse mar revoltado que é essa pandemia. Queridos, sendo bem verdadeiro com você, fazer a vontade de Deus nem sempre é gostoso. Vai dizer o salmista, no 39º Salmo: com prazer, Senhor, faço a sua vontade. Mas, sendo bem honesto com você, nem sempre fazer a vontade de Deus será gostoso. Sempre será o certo, mas nem sempre será gostoso, porque nem sempre o certo é gostoso. Por quê, Evandro? Porque eu e você somos criaturas dotadas de vontade. Deus nos deu vontade. E entre o querer de Deus e o seu, existe a decisão. Para acontecer o querer de Deus, o seu querer tem que morrer. É essa a verdade. É tão bom quando a nossa vontade está em comunhão com a vontade de Deus. Presta atenção no que eu disse. É tão bom quando a nossa vontade está alinhada com a vontade de Deus. Quando o teu querer é o que Deus quis também. Senhor, eu quero engravidar. Aí Deus vai lá e 9 meses depois, os mais apressadinhos, né, Elson? 7 meses, 6 meses. Bem antes. Boa, boa. A gente celebra. Oh, nasceu meu filho, glória a Deus. Senhor, eu mandei o currículo para aquela empresa. Aí o cara faz novena, dozena, cerco de Jericó. Aí daqui a pouco tem 2 vagas. Olha, toca o telefone. Alô? Senhor Deivinho? Sim, sou eu. Olha, quero dizer que das 2 vagas, uma vaga está destinada para o Senhor. Antes de desligar, o Deivinho faz assim, ó. Yes! Porque a gente celebra. Senhor, eu queria trabalhar naquela empresa, é a minha área, o horário está tudo certo, é o que eu queria fazer, está tudo, aquela faculdade, para conseguir aquela bolsa, oh, Senhor, se eu conseguir uma bolsa de 50%, isso vai me ajudar tanto, me ajuda, me abençoa, eu vou ralar de estudar, aí você vai, e você conseguiu, Deus abençoou, é maravilhoso, extraordinário, quando a nossa vontade recebe o sim de Deus. É tua vontade, Evandro? É minha vontade também. Mas esse, sendo bem verdadeiro com você. Não se espante com o que eu vou lhe dizer. Mas esse é o nível mais raso da nossa relação com Deus. Quando Deus aceita, quando Deus abençoa a nossa vontade. É o nível mais raso. Existem níveis que precisam ser conquistados. E agora aqui, não é Deus concordar com a minha vontade. É eu concordar com a vontade dEle. E é aqui que eu sou desafiado. Veja, se você prestou atenção no que eu lhe disse até agora, Abraão quase perdeu a mulher para Abimeleque. Por causa de Deus ele não perdeu. Aí por causa de Deus, Deus usa da intercessão de Abraão e da esposa para abençoar a vida de Abimeleque e eles terem filhos. Aí depois Deus
que deu filhos através da intercessão desse casal, abençoa Abraão com 100 anos, dando um filho para ele, um filho único. E depois desse filho único ser recebido, ser alimentado, ser ali acolhido, Deus fala: agora então, eu que dei a graça de gerar, me dá. Me devolve. O problema não é Deus te dá. Nunca será. O problema não é você ser rico. Não é. O problema não é você ter posses. Não é. O problema é quando Deus fala assim: vamos acertar as contas. Devolve para mim o que eu te dei. Não, mas peraí, Senhor, não. Como assim? Mas como é que é? Ainda bem que em Minas Gerais não existe gente assim. Queridos, eu e você só vamos nos maravilhar quando Deus nos pedir, e mesmo doendo, e mesmo sentindo falta, e mesmo o coração renegando, a boca ter força para dizer: o meu coração não quer, mas eu vou dizer com a minha boca o que o meu coração não quer. O coração não é você que manda, quem manda é Ele. Seja feita a sua vontade. Seja feita a sua vontade. Eu tenho para mim, Danusa e amigos, eu tenho para mim que Abraão não subiu no Moriá para matar seu filho. Há um pedaço da história que só é revelado quando você chega no lugar onde Deus quer que você esteja. Entende? Deus não diz para ele: ó, eu vou fazer o seguinte, vou dar um filho na sua velhice, sua esposa vai gerar, um tempo depois eu vou pedir esse menino de volta, você vai pegar seu jumento, vai deixar seus amigos lá embaixo, com o jumento e tudo, sobe 770 metros, eu vou pedir para você sacrificar o seu filho, só que depois eu vou dizer que não. Não é assim que Deus faz. Deus vai revelando os desígnios à medida que a gente vai avançando na vontade dEle. É como se Deus dissesse assim para você: Paula, chega mais perto. Aí você dá o passo. Desculpa descer aqui, irmãos. Se compromete a filmagem aí. Carlos, chega mais perto. Aí você dá mais um passo. Aí cada passo que você dá, Ele vai revelando com mais força a vontade dEle. E você com mais força vai dizendo: faça-se. Abraão não subiu para matar seu filho. Abraão subiu no Moriá para buscar uma paternidade que ele só encontraria se ele estivesse lá em cima. Abraão subiu com um filho para descer com uma multidão incontável, com um número de filhos espirituais que as estrelas e a areia do mar são em menor número. Fiat, faça-se. Eu não sei se eu vou te espantar com o que eu vou dizer,
Mas Maria não disse sim. Como é que é, Evandro? Eu cresci a minha vida toda entendendo que Maria disse sim para o anjo. E você agora vem no dia 17 de outubro de 2020 dizer que Maria não disse sim. É isso mesmo. Maria não disse sim. Maria disse faça-se. Tem muita gente que disse sim no altar e depois não assumiu o sim no altar. Tem muita gente que disse sim para uma vida comunitária e depois disse, não, não é bem isso, veja bem, eu imaginei que de repente, não, olha só, pensando bem, analisando bem, eu estava emocionado, eu não tinha discernido direito. Tem muita gente que disse sim para uma vida profissional e depois quando os perrengues começaram a acontecer na vida profissional, não, peraí, eu acho que eu errei, eu não fiz o discernimento correto, eu acho que não é por aí. Tem muita gente que já disse sim para aquele curso, aí quando viu que o negócio apertava, era exigente, não, peraí, eu acho que o horário não está batendo direito, eu estou muito cansado, está difícil, não estou conseguindo conciliar o horário do trabalho com o estudo, está complicado. Quantas pessoas já te disseram sim e caíram fora? Quantas pessoas já disseram para você, Danusa, tamo junto? Mãozinha no WhatsApp, TMJ, tamo junto. Quantas pessoas disseram para você, Elison, eu vou orar, e o máximo que mandaram foi as palminhas do WhatsApp. Maria não disse sim. Maria disse faça-se. Porque o faça-se não abre espaço para você tirar o time de campo. Abraão, à medida que foi subindo, ele não olhava para trás para dizer sim. Nossa, ainda dá tempo de voltar ainda. Abraão se despiu do seu apego. E aqui, irmãos, eu não tenho como não me lembrar de Chiara Lute. Nós que estamos respirando ainda a beatificação do Carlo Acutis, e eu escrevi isso no meu Instagram, porque a vida desse menino mexeu muito comigo. Eu parei para pensar que uma criança que pediu ao padre, ao bispo, para permissão para comungar com 7 anos, decidiu com 7 anos de idade, eu vou comungar Jesus Eucarístico todos os dias. Desde os 7 anos de idade. E eu parei para pensar, Danusa, o que tem me impedido de comungar Jesus Eucarístico todo dia? O que tem me impedido? O que tem impedido eu de rezar o terço todos os dias? O que tem me impedido? O que tem sido mais atraente que fazer a Lexio Divina todos os dias? Porque fazer a vontade de Deus é também rezar sem vontade. Se você reza com vontade, reza, meu filho, antes que passe. Porque tem dias que eu acordo assim, Karine, com aquela vontade, nossa, hoje me dá vontade de adorar. Eu já, opa, Senhor, vem, vamos adorar, aleluia. Mas tem dias que eu falo, Senhor, eu não quero te adorar hoje. Eu não quero. Mas eu preciso. Chiara Lute, quando a medicina revelou a sua enfermidade, por 25 minutos, ela ficou calada. A equipe médica esperando a reação. Você não vai falar nada? Você não vai dizer nada? Uma jovem, 19 anos. Quantos anos você tem? 20, não,
povo da câmera aí. O povo que está me vendo. Kiara tinha 19 anos quando aconteceu isso. Você que está me vendo, você que está digitando, quantos anos você tem? 25? 30? Você consegue fazer 25 minutos de silêncio? "25 minutos de silêncio depois, Kiara chorou e disse: "Se tu queres, Senhor, eu também quero." Eu não sei quanto tempo você precisa para dizer a tua vontade, Senhor, e não a minha. Talvez o Fiat 2020 está sendo uma oportunidade, uma big oportunidade para você nos últimos quase 2 meses de 2020 fazer o que você não fez em 10 meses. Se eu fosse dizer para vocês, minha gente, a Alegria e a Danusa, a comunidade sabe a minha vida missionária, minha agenda estava bombando. Esse ano eu pregaria 4 acampamentos em Cachoeira Paulista, sem contar as casas de missão da Canção Nova. Esse ano eu pregaria com um padre que todo mundo conhece e gosta e admira, o padre Gabriel Vilaverde. Esse ano eu estaria pregando nos Estados Unidos. Eu vou dizer que não era vontade de Deus que eu pregasse esse encontro? Não posso dizer que não. Mas eu assumi a vontade de Deus. E falo algo particular para você entender. Deus me deu a chance de observar com mais detalhe o Deus que habita dentro da minha casa. A ponto de, um exemplo, minhas 2 filhas menores, Laura Maria e Clarice, a Laura 4 anos, a Clarice 2 anos, eu ver um dia a Clarice precisando usar o banheiro, a Clarice de 2 anos precisando usar o banheiro, e a Laura pegar a Clarice pelo colo e colocar no vaso, para a Clarice fazer suas necessidades. Ali Deus me mostrou com a porta entreaberta: Evandro, eu permiti que você ficasse dentro de casa para você ver isso, porque eu também estou nessa situação. Nós precisamos voltar a perceber a mínima revelação de Deus. Nós precisamos voltar a perceber o mínimo movimento de Deus. E para rezar com você, eu termino dizendo: meu irmão, minha irmã, a vontade de Deus é o que vai te fazer ser homem de verdade, mulher de verdade. A vontade de Deus é o que vai fazer você experimentar a mais alta intimidade com o Eterno. Porque na vontade de Deus tem sangue, na vontade de Deus tem perda, na vontade de Deus tem sofrimento, na vontade de Deus tem angústia no nosso coração. Mas na vontade de Deus não habita o erro. O erro não está na vontade de Deus. Não está. O Moriá, em que Abraão montou o altar, colocou a lenha, amarrou o filho, pegou o cutelo
posicionou o braço. Foi o mesmo lugar, foi o mesmo endereço, onde o filho de Davi, o rei Davi, foi ordenado a construir o templo, que nós chamamos de Templo de Salomão. O braço de Abraão foi parado por causa da fidelidade de Abraão, por causa da obediência cega de Abraão. Quem faz a vontade de Deus não é resistente em obedecer. Certa vez, São Francisco de Assis disse a um dos seus filhos espirituais: vai lá do outro lado e planta um pé de alface de cabeça para baixo. Aí o filho de Francisco de Assis disse assim: como diz em Minas, capaz, senhor. Capaz, senhor. Não, mas Francisco, não vai dar certo. Não vai dar certo plantar o pé de alface de cabeça para baixo. E ele novamente: meu filho, vai lá. Planta ali, ó. Planta esse pé de alface de cabeça para baixo. E mais uma vez, esse filho argumentou: não, mas deixa eu te explicar. Francisco, senta aqui, senta. Olha, não tem lógica. Não tem sentido. Se eu plantar esse pé de alface de cabeça para baixo, vai dar tudo errado. Pela terceira vez, Francisco disse: vai lá, planta de cabeça para baixo. E mais uma vez, aquele filho argumentou: não vai dar certo. Francisco disse, deu um tapa nas costas dele e falou assim: pode ir embora. A igreja não precisa de gente que saiba fazer. A igreja precisa de gente que esteja disposta a obedecer. Quem quer fazer a vontade de Deus não tem dificuldade em querer obedecer. Não tem dificuldade em querer obedecer. Deus poupou o braço de Abraão para depois mostrar para mim e para você que Ele não pouparia o seu próprio braço sobre o seu Filho amado Jesus de Nazaré. Deus poupou o braço de Abraão, mas não poupou o coração da mãe. O cutelo não visitou o corpo de Isaac, mas a espada atravessou o coração da mãe, porque ela não disse sim, ela disse faça-se. Ela disse faça-se. Quando você foi tecido no ventre da sua mãe, os dedos de Deus trabalharam perfeitamente. E ela viu tudo. Ela viu tudo. Ela também tem visto a sua rebeldia. Ela também tem visto a minha carga de argumento para me justificar em não querer fazer a vontade do Pai. Quem vai fazer a vontade de Deus
Nunca vai dar errado. Já percebeu? Que quem fez a vontade de Deus, o final sempre foi feliz? Claro, dores, lutas, lágrimas, perdas, sofrimentos no meio do caminho, mas no final é Páscoa para todo mundo. É Páscoa para todo mundo. Eu e você temos a chance de dar hoje o primeiro passo. Tem coisas que você vai precisar romper. Tem coisas que você vai precisar romper. Porque se você não rompe, você não se lança para o novo. Tem coisas que você vai precisar deixar para trás, como Abraão deixou os seus amigos. Numa palavra profética: fiquem aqui, nós vamos lá adorar. Eu vou lá buscar uma paternidade que Deus separou para mim. E depois a gente volta. E quando eu voltar, eu vou contar o que Deus fez comigo. Quando esse Fiat terminar, você vai ter a mesma oportunidade de contar para a tua cidade, de contar para a tua mãe, para o teu pai, para a tua esposa, para o teu esposo, para os teus filhos, o que Deus fez com você neste dia 17 de outubro. Quem faz a vontade de Deus, não precisa pedir desculpa. Sabia disso? Quem faz a vontade de Deus vai ser conhecido como o bendito de meu Pai. Maria Santíssima, fez a vontade de Deus quando seu filho tinha 2 anos de idade. Uma lei diabólica outorgada pelo rei Herodes mandou ceifar todas as crianças do sexo masculino de 2 anos para baixo. Na certeza de que a criança de 2 anos do sexo masculino que fosse decapitada, em alguma hora a navalha ia passar pelo pescoço de Jesus. Ia passar. E ela, com Deus, o Emanuel, ela decidiu fugir. Para pensar. Quem está com Deus precisa fugir? Você está com Deus na mão. Deus está na sua mão. E você com Deus precisa fugir? A gente fala, né, aos 4 cantos. Não, quem está com Deus já está com a maioria. Em Deus somos mais que vencedores. Aleluia. É verdade. Mas às vezes a vontade, fazer a vontade de Deus, é fugir com Ele, para você não morrer antes do tempo. Eu sinto no meu coração, Danusa, que há muitos corações sendo impactados agora. Eu sinto no meu coração que Deus escolheu esse espaço pequeno, lindo, lindo. Tem água, tem palmeiras, tem flores, tem luz, tem som, tem cobertura. Mas tudo isso é só uma provocação
para te perguntar: vai fazer a minha vontade? Vai fazer do meu jeito? Ou vai continuar sendo um poço de argumento? O Fiat Face 2020 é o poço do juramento. É o poço do juramento. É a Bersabeia. Para aqueles que estão hoje dispostos a erguer o braço e dizer: faça-se em mim a tua vontade. Danusa, minha vida nunca mais foi a mesma depois daquela tarde que você e a irmã Ana Paula estiveram na minha casa. E Deus fez cair sobre mim uma porção de sabedoria que eu não tinha. E todas as vezes que dá errado, minha irmã, eu sei que a culpa não é de Deus. É por causa da minha lentidão. Não é culpa de Deus. Como dizia o meu irmão Ellison, a você que está perguntando: onde é que está Deus em tudo isso que está acontecendo? Deus está na liberdade do homem, que brinca de querer ser Deus. Mas nessa noite, nós que vamos adorar Jesus, nós queremos olhar para Ele e ouvir um anjo destacado por Ele dizer para nós: porque me obedecestes, eu vou fazer a tua casa prosperar. Se você está sentado, convido você a estar de pé agora, para nós orarmos. Os meus irmãos do Ministério de Música, essa canção. Convido você a parar de digitar agora onde você está. E levantar tuas mãos. E se posicionar em adoração. Senhor, nós nos posicionamos em adoração. Como estamos? Adora com o que você tem. Adora com o que você sente. Adora com o que você pensa. Evandro, mas 2020 eu perdi tanta coisa. Adora com as tuas perdas também. Mas Evandro, eu planejei tanta coisa em 2020. E eu fui vendo tudo sendo cancelado. Adora com os cancelamentos que você sofreu. 2020 ainda não acabou. Você entendeu? 2020 ainda não acabou. Nem todo dia eu tinha álcool gel na minha casa. Nem todo dia. Naqueles dias em que o vidro do álcool gel estava R$25, falei, não. Eu sou de Deus, mas não sou trouxa não. Mas não foi uma, nem duas, nem três, que eu, pela televisão, pela internet, recolhia a bênção dos padres para a água lá de casa. O catecismo da igreja vai dizer que os sacramentais, dentre eles a água benta, são fontes de bênção para diversas circunstâncias da vida.
Quantas vezes, irmãos, eu higienizei, eu revesti a minha casa com a água benta. Luta com as armas que você tem. Deus sempre vai surpreender aqueles que estão aliançados com Ele. Os meus irmãos